Bom, galera, ontem tiveram algumas repercussões dentro da esquerda sobre a grande manifestação de domingo convocada pelo Bolsonaro. E uma das manifestações, é claro, foi do presidente Lula. Eu não sei se eu poderia chamar de manifestações, ele simplesmente não se manifestou e foi vergonhoso. Lula evita responder sobre manifestação pró-Bolsonaro. Então vamos ver isso aqui. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Bom, a jornalista perguntou ao Lula sobre o ato e foi vaiada por militantes que estavam lá. Eu acho isso simplesmente ridículo. Qual que é a postura de simplesmente não comentar o maior evento político do ano? Uma postura de negacionismo. Vamos fingir que nada aconteceu, que não tem uma parcela muito grande da população brasileira insatisfeita com o meu governo. É isso que ele fez, cara. Se você é o presidente da nação, você tem que comentar grandes eventos políticos que acontecem na sua nação. Só que a esquerda simplesmente foge, finge que não existe. É vergonhoso. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, os ministros do Lula responderam e ele simplesmente baixou a cabeça e não falou nada. Ele baixou a cabeça e não falou nada. E pior, se liga no que vai acontecer agora. Bom dia a todos. Parabenizar a ministra excelência, ao presidente Lula, de testemunhos públicos de cada unidade regional. Lula Obrigado, não ministro respondeu. Rui. Amanda Agência Estado. São em torno de 50 imóveis já pré-selecionados, tanto em entidades quanto no Minha Casa Minha Vida Fá. Minutos depois, o presidente deixou o local. Por que convoca um evento no dia seguinte, se é pra ficar parado igual uma estátua no fundo, negando o maior acontecimento político do ano? Eu sei que ele tem vergonha de não conseguir comover o povo o suficiente para ter uma grande manifestação. Eu sei que ele tem vergonha de grande parte da população brasileira saber que o seu governo é ruim para o Brasil. Mas mesmo assim, cara, simplesmente ficar em silêncio e negar o ocorrido é vergonhoso. Vergonhoso. Se fosse o Bolsonaro e uma manifestação gigante de esquerda acontecesse, ele deveria comentar. Isso é o mínimo que a gente espera de um chefe de Estado. Mas o Lula, ele tomou a mesma postura que a Globo News. E foi não cobrir a manifestação. Não falar sobre o ato. Ou então, vários streamers de esquerda cobrindo o ato, mas não mostrando imagens aéreas. Eles não mostram para o próprio público o tamanho da manifestação. Porque eles têm medo, porque eles estão assustados, porque eles não lidam com a verdade. Eles criam uma narrativa mentirosa de que eles são maiores nas ruas, de que eles têm mais militância, de que não há revolta, de que a direita são simplesmente alguns fascistas. Não são alguns fascistas. É uma parte gigante da população brasileira que sabe dos abusos que foram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e percebeu na última eleição que as proibições tendiam para favorecer um lado, que as punições tendem para prejudicar um lado, que é o lado da direita. As pessoas perceberam isso e foram às ruas. E essa, você pode ter certeza que não vai ser a única manifestação. Vão ter mais e maiores. Em algum momento eles vão ter que comentar. Não dá para ignorar isso aqui. Todas as outras emissoras cobriram a manifestação e a maioria passou a audiência da Globo. Felipe Duarte mandou cincão. Vai reagir a Márcia Tiburi? Linda que só ela, falando que o povo da manifestação é feio. Eu vi isso aí, cara. Nossa, a mulher... Eu não vou criticar a aparência feminina aqui, cara, mas... Pelo amor de Deus, minha opinião já está nas entrelinhas. Agora vamos ver a repercussão nessa matéria da Folha de São Paulo sobre a fuga do Lula de comentar o tema. Lula evita falar sobre ato de Bolsonaro e jornalista é vaiada após pergunta. Então isso meio que pegou mal entre os jornalistas, porque apesar deles serem passadores de pano pro governo, eles ainda têm um sentimento de classe jornalística. E eles conseguem perceber que é absurdo um governo se negar a comentar um tema político muito grande. Claro, a Globo recebe muito dinheiro do governo federal via Secom. Então, se eles mijarem fora do piniquinho, eles param de receber a grana. Então, a gente entende por que eles não comentam. Mas, cara, outros jornalistas olham pra isso, não estão ganhando tanta grana do governo federal e pensam, pô, isso é absurdo. O governo tem que comentar um tema. E desrespeitar um jornalista dessa forma, pelo amor de Deus. Bom, continuando aqui a matéria. Chefe da Casa Civil diz que público foi aquém e que única surpresa foi a confissão dos crimes praticados. Então, cara, eles encheram a Avenida Paulista de ponta a ponta, com uma densidade de pessoas muito grande, e os caras vêm, foi aquém. Tinham apenas 180 mil pessoas. Na parada gay tinham 280 milhões. E os principais jornalistas próximos do governo foram pra essa narrativa de não postar
fotos e vídeos que comprovem o tamanho da manifestação, mas postar matérias negando o tamanho. É todo um trabalho de criar uma narrativa mentirosa que só faz com que as pessoas pensem, cara, esses caras são mentirosos. E muita gente futuramente que apoia vocês vai se juntar a essas manifestações no futuro, porque vocês estão passando uma baita vergonha nessa cobertura. Se um governo de direita é eleito e tem uma grande manifestação de esquerda, eu vou comentar aqui, a manifestação teve esse tamanho, eu vou lidar com a realidade. Porque eles não têm honestidade. Beleza, eles vão conseguir enganar o públicozinho mais doutrinado, que não vai ver fotos das manifestações e vai achar que a esquerda ainda é a maior nas ruas. Mas muita gente vai ver essas fotos por outros veículos de imprensa e vão perceber que vocês estão se negando a dar uma informação. Que vocês estão censurados pelo governo federal, que paga suas contas com o nosso dinheiro. Com o dinheiro das pessoas que estão sendo enganadas. Continuando aqui a matéria. O presidente Lula evitou comentar nessa segunda-feira, dia 26, o ato promovido no dia anterior pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro, que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. Milhares. São milhares, né? Não foram centenas de milhares. São milhares. Essa é a forma mais precisa de dar informação, né, Folha de São Paulo? O petista foi questionado diretamente sobre o assunto durante um evento no Palácio do Planalto, mas optou por não responder. A jornalista que realizou a pergunta acabou vaiada por militantes de movimentos sociais presentes. Não deem a notícia, não falem a verdade, jornalista fazendo seu trabalho, jornalista tem que só passar pano pro governo, Ministros do governo buscaram minimizar a quantidade de pessoas presentes no ato. Rui Costa, da Casa Civil, afirmou que a única surpresa foi a confissão em praça pública de crimes praticados sobre a fala de Bolsonaro sobre a minuta do golpe. Então eles buscaram minimizar a quantidade de pessoas no ato, que eu chamo de mentir. Eles mentiram para os seus apoiadores. Quer usar a palavra correta aqui? Essa. Lula participou na manhã dessa segunda-feira de uma entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, com a ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. Tá, beleza. Cadê a parte que interessa? No entanto, a SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência, informou que as perguntas serão destinadas apenas para Esther Dweck e para o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ou seja, o cara foi lá só para ficar de estátua. Ele convocou um evento para ficar assim, ó. Aí um jornalista faz uma pergunta diretamente para ele, ele fica assim, ó. E daí dá alguns minutos pra disfarçar e ele vai embora. Essa é a grande figura da esquerda. Meus parabéns, vocês estão mal.